nos envolve, nos acompanha, nos inspira. Vou passando a palavra a ele. Pedro, seja bem-vindo, a reunião é sua, mas, por favor, 8h35 você me devolve ela. Combinado, Celinha. Bom, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos continuar nosso estudo na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá na lei de amor, justiça e caridade. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que está presente na vida de todos nós, né? Que é essa questão da esmola, que é o que começa na 888. E parece que tem cada vez mais gente, a gente chega de certo modo, a ficar até indiferente ou insensível, né? Porque às vezes a gente lida com a situação, às vezes é uma primeira situação, aí a gente se sensibiliza com aquilo, toca o coração, né? Mas depois são tantas pessoas e tantas situações e tão repetidamente, às vezes a gente vai se acostumando, e não é para se acostumar com esse tipo de situação, né? Então, isso talvez se a gente parar e procurar em algumas épocas atrás, talvez não existisse com tanta frequência aqui na cidade. Quem já teve a possibilidade de viajar para outros países já pôde perceber que em alguns lugares tem mais, outros tem menos, enfim, mas é uma situação que não fica restrita ao nosso país, à nossa cidade, né? Envolve aí diversas localidades também. E quando a gente olha, né, assim, quando o Kardec pergunta o que se deve pensar da esmola, e se a gente for entender a esmola, né, o que que é, ela é uma quantia de dinheiro, de alimento ou de algum bem que a gente tenha, um bem material, físico, palpável, né? Que pode ser dado ali por uma caridade a uma pessoa que necessita. Então, o termo ele pode indicar um favor, uma graça, enfim. Então, é algo que a gente oferta, principalmente algo material, que a gente oferta para aquele que pede, né? Então, basicamente é isso a esmola. E aí, sempre gera polêmica, né? Vamos dizer assim, porque se a gente estiver no meio da rua, e aí parece um bêbado. Ah, me dá um dinheiro. Aí tem gente que dá, tem gente que não dá, tem gente que dá, mas falando que vai comprar bebida. É sempre aquela discussão, né? Então, hoje a gente vai ver o que os espíritos dizem sobre a esmola em si. Então, Kardec pergunta que se deve pensar da esmola e eles esclarecem. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Então, Kardec, os espíritos, na verdade, melhor dizendo, eles começam a falar sobre aquele que pede e não sobre quem dá. Olha que coisa curiosa, né? Porque, e geralmente a gente sempre se coloca no lugar daquele que pede, né? Daquele que doa, né? E não naquele que pede, como se nós não fôssemos necessitados de esmola. Mas essa esmola, na qual aqui Kardec se refere, eles dizem que quando o homem se sujeita e chega a se sentir condenado a ter que pedir uma esmola, ele se degrada fisicamente, mas se degrada moralmente. Fisicamente é visível, né? Assim, a gente não vê uma pessoa que está em condições de pedir esmola fisicamente bem. Provavelmente vai estar com algum ferimento, provavelmente vai estar abatido, provavelmente vai estar sem força física, provavelmente não tem uma condição de saúde ali. Então, fisicamente há uma precariedade, mas há atrás disso uma queda moral muito grande, de se deixar condenar e ficar naquela situação, né? Então, em uma palavra, como dizem os espíritos aqui, o homem, ele se embrutece, né? Ou seja, o que é embrutecer-se? É ficar bruto, ficar tosco, ficar estúpido. Então, esse é o significado de embrutecer, né? Ficar bruto, ficar tosco, ficar estúpido. Então, descreve a ação de perder uma certa sensibilidade, de perder a inteligência, de perder a delicadeza, seja por conta de maus tratos, por falta de instrução, por excessos, enfim. Aí a gente tem diversas situações que pode levar o homem a se embrutecer. Mas isso é nítido, isso que os espíritos estão falando aqui para nós, né?
E aí eles continuam dizendo: uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Então, se nós, enquanto sociedade, seguíssemos de fato a lei de Deus e a lei de justiça, nós proveríamos as necessidades do outro sem com que ele tivesse que passar por tal situação. Porque a esmola é muitas vezes quando estoura o problema já está lá, ó. Mas se nós agíssemos com base na lei da justiça e na lei divina, a gente não deixaria esse problema acontecer. Porque antes dele surgir, nós já teríamos feito o movimento de suprir uma necessidade do outro que ele não tem a condição de ter naquele momento. E aí a gente não está falando das coisas supérfluas, mas sim das coisas necessárias. Porque, por exemplo, quando Kardec vai estudar aqui mais para frente, na 922, sobre a questão da felicidade, e os espíritos colocam que, do ponto de vista moral, é necessário aquilo que é essencial, né? Assim, do ponto de vista moral, aquilo que é necessário, do ponto de vista material, e do ponto de vista moral, aquilo que é da consciência tranquila e da fé no futuro. Então, se a gente precisa do que é necessário do ponto de vista material, significa que ninguém pode ser feliz morando embaixo da ponte, porque é necessário ter uma casa para morar. Significa que ninguém consegue ser feliz sem ter uma refeição para fazer. A gente não está falando que a pessoa tem que ter 6 refeições no dia, que tem que comer filé mignon todo dia, não. Mas também ninguém consegue ser feliz sem ter o que comer. Então, se nós percebêssemos que alguma família, que alguma pessoa está para passar por essa necessidade, seja porque está doente, o marido foi demitido, são 6 filhos ali que ela tem para criar, a pessoa não tem discernimento porque está enfrentando um problema mental, caiu em depressão, está em casa, a gente deveria atuar antes dessa pessoa embrutecer, piorar ainda mais a situação dela, do ponto de ter que ela sair para a rua para pedir uma esmola. Então, a lei divina, ela deveria, nós, se seguíssemos a lei divina, deveríamos atuar antes de fazer com que essa pessoa se humilhe. Porque às vezes a gente se coloca num pedestal tão grande, passando pela rua e vendo os outros pedir, né? Pedir, pedir, pedir. E tem gente que ainda tem a capacidade de falar assim: nossa, mas que saco, eu não aguento essas pessoas que ficam pedindo, 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 pedindo. Mas já parou para pensar como que deve ser chato para a pessoa ter que ficar pedindo, 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 pedindo e não ser vista, ser ignorada, ser maltratada, ser condenada com olhares? Ela é uma humilhação tamanha, porque é como se ninguém desse importância para aquela pessoa. Mas aos olhos de Deus, todos têm o mesmo valor. É bonito uma passagem quando tem a narrativa de Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo, vamos dizer assim, e o diabo tenta de tudo. Ele fala assim: olha, eu te dou isso, eu te dou aquilo. E ele oferece tudo que tem condições para ter a vida de um único espírito, que era Jesus. Isso é para nós percebermos e fazer uma reflexão, porque hoje Jesus tem uma condição espiritual que, obviamente, nós estamos muito distantes. Mas daqui a alguns milênios, chegaremos lá também. A perfeição, ela está aí para todos nós. Então, se a vida de um espírito tem tamanho valor que o diabo estava disposto a oferecer tudo que havia de mais precioso nas condições dele, em troca de um único pessoa, nós deveríamos ter e valorizar muito a vida de uma pessoa, porque nós não temos noção do quanto vale um espírito. Nós não temos essa noção. E aí, essa história que eu lembrei agora me fez conectar em outra história também. Não tinha planejado nada desse trem. Que é a história do próprio Fé e Caridade. Talvez a Celinha, o pessoal aí vai saber até contar melhor do que eu. Mas a dona Maria Monteiro, ela tinha um trabalho muito grande, sobretudo com as prostitutas, lá no Fé e Caridade. E chegou um momento em que elas haviam, se não me engano, 3 prostitutas que procuravam a dona Maria Monteiro, e ela em nenhum momento condenou essas moças, porque por pior que fosse, era o trabalho que elas tinham. Mas a dona Maria falou assim: olha, tá bom, vocês vão continuar no trabalho de vocês. Mas nesse dia aqui,
vocês não vão fazer o trabalho, vocês vão vir aqui para o Fé e Caridade. E começou. E assim elas fizeram. Então, vamos supor, um exemplo, que fosse a quarta-feira. Elas podiam trabalhar todos os outros dias, mas na quarta-feira elas estavam no Fé e Caridade. E aos poucos, ao longo dos anos, o trabalho do Fé e Caridade, da Dona Maria Monteiro e do próprio querer dessas pessoas, elas foram conseguindo mudar completamente de vida, e a Dona Maria Monteiro conseguiu acolher e dar uma nova vida para aquelas pessoas. Elas conseguiram sair daquilo, se libertar daquilo, constituir família, seguir adiante. E aí eles narram que isso, para o Fé e Caridade, do ponto de vista espiritual, elevou o patamar. Isso é o depoimento que tem lá no próprio YouTube do Fé e Caridade. Pode procurar lá sobre os 100 anos do Fé e Caridade, tem um depoimento do Sr. José Marocco que ele conta essa história. Então, nas palavras do Sr. José, ele mesmo fala que isso deu um outro patamar espiritual para o Fé e Caridade. Por quê? Porque recuperou 3 prostitutas. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com os grandes números. Nossa, 100 cestas básicas. Nossa, sei lá quantas fraldas doadas. Não, mas se nós conseguíssemos recuperar uma, já tem um valor muito grande. E a gente não se esquece disso porque nós nos impressionamos com a vaidade dos números, das instituições, das coisas, e esquecemos o valor de um. É um bem feito que vai para o caminho certo, já é de grande valia. Se eu consigo mais um, que ótimo. É mais um. Então, é focar nas pequenas pessoas, no sentido dos pequenos números, né? Mas se envolver de fato com aquele coração e tudo mais. E antes de passar aí para a Alessi, só vou concluir a resposta aqui. E aí os espíritos continuam dizendo: deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então aqui eles ainda continuam dizendo que nós que podemos trabalhar, nós que temos condições, devemos assegurar a existência daqueles que não podem. Eles não falam daqueles que não querem, porque tem isso. Tem gente que pode e tem gente que não quer, mas tem gente que não pode. A Mercedes com certeza conhece vários casos, porque ela acompanha lá na ONG, pessoas que, por mais que querem, não têm condições nenhuma de trabalhar. Existe sim, tem uma senhora lá que não tem assistência de filho, não tem assistência do governo, não tem capacidade física nenhuma de fazer mais nada, e que tem neta para sustentar e que ela não tem assistência de nada, e que a gente tem que garantir essa ajuda para ela, porque depende de nós. Então é nesse sentido que a existência dessas pessoas que não podem trabalhar devem ser asseguradas por aqueles que podem, para não deixar a vida dessas pessoas à mercê do acaso, à mercê da boa vontade. Então, por menor que seja o ato, pelo menos ela sabe que pode contar que nem que seja uma cesta básica, um arroz com feijão por mês, ela vai receber, porque pelo menos isso ela tem a garantia que vai existir para ela, né? Então isso acontece muito. Vou passar primeiro para a Alessi e depois para a Mercedes. Então, Pedro, essa historinha que você contou aí, né, dessas 3 moças, eu me lembrei lá do livro Paulo Estevam, onde tem um momento lá que Paulo contava lá no trabalho, né, ativo lá da Casa do Caminho, nas suas viagens, e ele volta à Casa do Caminho, e quando ele chega lá, ele conversando lá com os apóstolos, com Tiago, né, todos os discípulos lá, Pedro que trabalhava lá, ele viu que eles lá, eles estavam fazendo assistência material, né, ajudando nesse sentido intensamente. E ele não viu lá esse outro lado, que é o lado espiritual. Eles tinham, né, não estavam mais ativos nesse processo, né, do lado espiritual. Eles estavam mais focados na assistência, né, material. E ele vira para os irmãos lá, os apóstolos, né, e fala com eles, os discípulos, os amigos deles lá, né, Tiago, todos eles lá. Fala assim, olha, eu vou continuar fazendo as minhas viagens, vou continuar recolhendo, né, os dendários, que falam, os dinheiro lá, né, para assistência social, para ajudar aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, só assistência material não basta. Vocês têm que colocar o outro lado espiritual também, vocês têm que ensinar o evangelho também de Jesus. Por quê?
Aí ele ainda fala uma frase muito bonita que está lá no Paulo Estevam, que fala assim, o espírito iluminado, ele não precisa mais pedir esmola, né? Então, é dentro disso aí que você falou dessas 3 moças, né? Assistência, vai ter sempre essa assistência de beneficência material, né? Mas quando o espírito ele é iluminado, ele começa a ter um caminho espiritual, ele já começa a preparar essa outra linha, que saber que ele tem, né, que trabalhar, ele tem que desenvolver esse outro lado, igual você falou, né? Tem gente que tem que tem condições de trabalhar e não trabalha, né? Então, assim, é esse olhar mesmo, né? Que não basta você dar só aquela assistência. Se tiver a oportunidade de dar o outro, nós possamos dar, porque esse vai fazer com que o espírito ele não se estacione só nessa questão, né? Eu acho que conversa que você falou, né? Não sei. Sem dúvida, Alessia, é uma ótima lembrança e passagem do Paulo Estevam, e a gente vai ver que é exatamente isso. Daqui a pouco eles vão conversar sobre essa necessidade da doação espiritual, vamos dizer assim, e da educação moral, né? Muito bom. Mercedes. Ô, Leci, acompanhando o que a Leci falou, que não é só assistência material, nós tivemos uma assistida lá na ONG, temos ainda, ela ainda é assistida por nós. E ela estava muito para baixo, muito caída, com depressão, essas coisas, e sem vontade de viver, né? Vamos colocar assim. Aí ela começou a fazer a terapia com a Marilúcia, lá, a psicóloga, né? Gente, a senhora, uma senhora, ela virou outra pessoa. Ela chegava na ONG feliz, sorrindo, sabe? Ela passou a querer fazer as coisas, a se cuidar. Eu acho que, às vezes, uma palavra, assim, uma conversa, levanta a pessoa, né? É um tipo de caridade que a gente faz, né? O ajudar a pessoa. E isso é muito gratificante para a gente, né? Quando a gente vê que conseguiu fazer algo por alguém, né? Que não foi material, foi uma conversa, um papo. Isso é muito bacana, assim. É isso. É bom, né? Porque, assim, às vezes o ponto material é só a ligação para que consiga ter uma conexão para algo maior, né? E aí a gente tem que ter esses olhos de perceber, porque às vezes se não fosse esse pedido material, a pessoa às vezes nunca conheceria o outro, nunca conectaria com o outro, seja por orgulho, por às vezes nem perceber que ela precisa de algo além do que aquele material que ela só consegue enxergar, porque não consegue. É só a gente colocar no nosso lugar. Se a gente estiver morrendo de fome, a gente não tem paciência para ficar escutando palestra, para ficar escutando o outro falar na minha cabeça. Não, eu só quero comer agora. E aí, beleza, aí depois que eu comi, aí eu consigo prestar atenção, pensar, raciocinar, enfim. Então, às vezes, essa questão da esmola, da parte material, é apenas a isca, vamos dizer assim, para algo mais profundo, né? E a pergunta que fica também é, será que a gente oferece esse profundo, né? Ou fica restrito apenas no material? Bom, então... Ô Pedro, rapidinho, Aham. continuando com a fala de Paulo, ele ainda fala assim, ele fala para eles assim, que eu esqueci, que os pobres e necessitados materialmente sempre existiram e vão existir, né? Então, é bem legal essa fala também, né? Isso sempre teve no mundo e ainda vai continuar tendo. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar esse outro lado do ser humano, vai tirando essas questões, né, do espírito, né? É isso. A pobreza é uma prova, né, para o espírito, assim como a riqueza. Então, a princípio, no mundo de provas e expiações, isso ainda continua, né? Então, por mais que a gente trabalhe para minimizar, enquanto ainda estiver nessas condições, ainda será presente, né, no nosso dia a dia. Rita? O que me veio aqui à mente agora também é a necessidade, às vezes, de a pessoa, às vezes, nem sempre, às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa não quer, mas ela não quer por quê? Né? Saber o porquê que ela não quer. Não é necessário só dar o peixe, né? Ensinar a pescar. É promover aquele indivíduo, tentar saber o porquê que ele não quer.
que questões estão atrás daquilo, né? Como a Mercedes falou, né? Que a senhora lá teve assistência psicológica e se melhorou, né? E sendo uma pessoa jovem, às vezes a gente critica muito, né? A gente fala, não quer trabalhar porque é vagabundo, porque é isso, porque é aquilo, entendeu? Então não merece ter o nosso apoio. Muitos podem até ser, mas o que vem atrás disso? É uma questão familiar? É uma questão de baixa autoestima? Então, é a promoção mesmo do indivíduo, né? Então, isso a esmola, nesse caso, né, a beneficência, né, vai muito além do que o dar, né? O pão material, né? É dar assistência em todos os setores, né? Exato, assim, esse movimento de entender, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pode lidar com uma pessoa, ela chega e relata pra gente a situação, do porquê que ela tá pedindo a esmola. E beleza, a gente pode escutar, mas é muito diferente, e a Mercedes está aqui, ela não vai me deixar mentir. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ir lá na realidade da pessoa. Porque às vezes, por mais que a pessoa fale, a gente não consegue nem imaginar aquela realidade, porque a gente não vive aquilo. E aí chega na casa da pessoa, a nossa é arrumada, a da pessoa é uma zona, mesmo que não tenha nada. Tem quase nada, mas o pouco que tem é tudo desorganizado. É criança delas ou do vizinho, tudo correndo para cima e para baixo, gritando, brigando, empurrando, é uma confusão danada. E, enfim. Então, beleza, a partir do momento que eu entendo a realidade do outro, fica mais fácil de eu ter uma empatia e me dispor a ajudar. Mas a gente precisa lembrar que se nem Jesus violenta os corações, que dirá nós vamos violentar e fazer com que a pessoa vá adiante. Não tem como a gente empurrar, a gente pode, como foi dito aqui, né, ensinar, dar a vara para pescar, buscar uma oportunidade, mas a pessoa tem que querer. Isso é uma fala de Jesus para Públio Lentulus lá no livro há 2000 anos. Está no teu querer. É exatamente isso, porque eu gravei, porque eu gosto muito desse livro. Está no teu querer te seguir agora, me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Ele fez a escolha dele. Quando a gente vai para o caminho de Emaús, né, da palestra da semana passada, temos encarnações. Ele dá no último momento lá, enquanto eles ainda não enxergavam que era Jesus que caminhava junto com os discípulos no caminho de Emaús, ele ia seguir a estrada adiante, mas o peregrino, os discípulos, sem perceber que era Jesus, fala com ele, olha, fica conosco, Senhor, permaneça comigo. Jesus, ele não impôs, ele não violentou, ele não falou que ia ficar. Primeiro, ele se aproximou, essa foi a primeira passagem de Jesus. Ele se aproximou, mas depois ele espera o convite para ele poder ficar. Então, se ele espera ser convidado, se ele deixa a pessoa escolher, não é a gente que vai empurrar a goela abaixo. Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou muito menos julgar. Porque é óbvio que ela precisa fazer isso, mas a pessoa precisa passar por uma educação moral para compreender aquilo. E às vezes não adianta, primeiro tem que passar por um processo de cura, de educação, de tratamento, de acolhimento, para aí sim ela ter até condições de forças necessárias para seguir adiante. São os casos, por exemplo, de subjugação, que a gente lê lá no livro dos médiuns. Quando chega nessa extremidade de um caso de subjugação, a pessoa perde o discernimento, ela não consegue, por si só, se livrar daquilo. Então, precisa de uma intercessão, precisa de uma ajuda. E às vezes, nesses casos que nós lidamos, que a pessoa precisa de esmola, às vezes ela chega numa condição tão frágil, psicologicamente, emocionalmente, familiar e tudo aquilo, que a pessoa pode até saber, mas ela não tem força para poder se livrar e sair daquilo, e às vezes precisa de uma intervenção para a pessoa conseguir ir adiante, né? Então, são muitos casos, né? Cida ou Valdemar Schmidt? Sou eu. Essa questão de ajuda material não ser o suficiente, é interessante observar que você dando uma ajuda material e dando oportunidade para que o ajudado se expresse, seja sobre o que for, parte espiritual, parte material mesmo, família. Olha, tem alguns que a gente fica impressionado. Eles se abrem e a gente vê nos olhos deles, eles ficam alegres em poderem falar. Eles ficam alegres e gostam de escutar alguma palavra. Então, isso todo mundo, todos nós certamente já
experimentamos isso, mas apenas para lembrar da importância de não só dar material, sempre ter uma palavrinha, um minuto a mais para quem precisa, não é mesmo? Então, isso é muito interessante mesmo. Nunca é demais a gente dar atenção para as outras pessoas, né? Mercedes. Há 2 semanas atrás, a Feixe de Luz fez um atendimento numa família para arrumar, organizar a casa, porque é isso que você estava falando. Uma coisa é a gente fazer a entrevista com a pessoa dentro do estabelecimento, outra coisa é ir até a pessoa e olhar a realidade dela, né? Então, assim, a moça veio de uma família toda bagunçada, não tem mãe, não tem pai. Então, assim, não dá para a gente julgar, porque ela não aprendeu o que é organizar, o que é ter uma família, né? E nós fizemos esse trabalho junto a eles de organizar, de ensinar mesmo o que é guardar uma roupa, sabe? O que é manter uma casa mais arrumada, o que é um banheiro limpo. E é muito legal isso, porque a pessoa, até a Claudinha do Edu esteve lá essa semana e falou que ela preservou, sabe? Teve tudo arrumadinho, uma coisa ou outra fora do lugar, mas ela está aprendendo. E isso é legal porque a gente não julgou, a gente ajudou, né? Isso é muito legal, é gratificante, né? É muito boa essa fala, porque é isso, é uma coisa que pode ser óbvia para a gente, a pessoa nunca aprendeu na vida, não teve quem ensinasse o que é ter higiene pessoal. Eu me lembro agora de uma palestra que o Wanderson fez lá no Fé e Caridade, falando sobre como várias obsessões nascem por problemas de higiene pessoal. E olha que coisa que pra gente às vezes é tão absurda, assim, que é uma coisa básica, tomar um banho por dia, pelo menos, escovar o dente depois das refeições, passar um desodorante, sabe? Coisas básicas de higiene, mas tem gente que nunca teve família, tem gente que nunca teve, e às vezes até por não ter roupa, ou, por exemplo, uma calcinha, uma cueca, alguma coisa assim, fica repetindo aquilo sem saber que tem que lavar, ou fica com, sabe? São coisas tão básicas e triviais para a gente, mas que para a pessoa é uma novidade. Então a gente fica olhando e julgando sem simplesmente saber, né? Então, querer ajudar e se disponibilizar a ensinar coisas que para a gente é básico é muito importante, porque exige muita paciência. Exige muita paciência você ensinar uma pessoa a dobrar uma roupa, porque é algo que a gente espera que todo mundo saiba. Exige muita paciência a gente ensinar a escovar um dente, porque é algo que a gente acha que todo mundo sabe, mas tudo que a gente sabe a gente aprendeu um dia. Alguém teve a paciência de nos ensinar, né? E a gente precisa ter essa paciência para passar para frente. Leci. Rapidinho, esse assunto é muito estimulante. Realmente tem muitas, né, tem muita família, muita pessoa nessa condição, igual a Mercedes falou, né? Isso vem de geração com geração. E justamente nessas pessoas mais humildes, nessa casa mais humilde, que a gente vai ver que realmente isso é uma realidade, né? Eu convivi com 2 crianças dentro da minha casa e era isso. Eles não sabiam, não tinham o hábito de escovar dente, não tinham hábito de nada, entendeu? Então, isso foi ensinado para eles naqueles momentos. E hoje em dia você vai lá, você vê a mãe continua a mesma história, entendeu? Porque desde geração, né, tá aprendendo como é que faz essas coisas, entendeu? E é igual você falou, e a gente está conversando, a gente não tem que julgar, a gente tem que fazer o que dá para fazer, o que a gente pode fazer, né? É o que a gente deve fazer, né? É o que o Evangelho pede, o que a gente pode fazer, o que Jesus faria, né? Então, o que a gente vai fazer, né? E é dentro desse sentido. Aí eu me lembrei de uma historinha rapidinho de Chico, um mendigo que, né, que estava na casa de uma. Estava sentado, acho que eu já conheci a história, sentada lá na rua, lá em frente ao escritório de um amigo dele, né? Aí esse amigo do Chico foi lá, ajudou, trocou de roupa, arrumou um lugar para ele ficar, deu alimento, deu tudo. Aí passou 3 dias, onde que ele estava lá se cuidando, trabalhando, fazendo as coisas, ele voltou de novo para a rua. Aí ele foi falar para o Chico, Chico, meu filho,
nós fizemos de tudo, nós ajudamos, nós, né, damos banho, demos roupa, demos auxílio, demos dinheiro em tudo, trabalho, mas ele voltou para a rua. Aí o Chico falou, meu filho, tem espírito que é assim, não tem jeito, nessa vida que ele dá conta de ser isso, entendeu? A gente tem que fazer o que dá para fazer. O que não dá para fazer, a gente tem que compreender, né? É o que a Rita também falou, você falou, a gente não tem que atropelar nada, a gente tem que compreender a condição do espírito, porque às vezes é o que dá conta daquele espírito naquela encarnação de fazer, né? A gente não sabe a questão de cada um, né? Então é isso, rapidinho. É sim, porque a gente é tão imperfeito ainda que a gente doa a esmola, mas quer que a pessoa faça aquilo que a gente quer, né? E não o que ela quer fazer. Então, olha só, eu vou te doar esse dinheiro aqui, vou te doar esses R$ 20, mas esses R$ 20 é para você comprar a Coca-Cola, não é para você comprar Guaraná, porque eu tô te dando para você comprar Coca-Cola e um pão, e o pão tem que ser com manteiga, não é com mortadela. Então, se a pessoa quiser comer um salgado, ela não pode, entendeu? Então, a gente doa e ainda exige que a pessoa faça aquilo que a gente espera e não respeita o que a pessoa quer fazer. Porque às vezes é isso, a pessoa não vai saber, a pessoa tem as vontades próprias, às vezes ela não. É o limite de cada um, né? A gente tem que respeitar isso também e ensinar desde que a pessoa queira também. Edu ou Claudinha? É o Edu. Boa noite a todos aí. Esse assunto é bem interessante. Eu tive uma experiência com um mendigo, como psicólogo, na Entre Irmãos, pediu que eu levasse ele para alguns carretos assistenciais e tal. E a gente foi conversando, propus para ele um tratamento, né? Eles queriam pagar um aluguel social para ele. Mas resumindo, o cara tinha uma filha, via de vez em quando, conseguia ficar com ela de vez em quando. E ele já estava acostumado com aquela vida de mendigo, né? Indo para Rio de Janeiro, voltando para Juiz de Fora, pegando pequenos empregos, ficando muito pouco tempo, né? E a zona de conforto dele, esse é o termo que a gente usa hoje, né? Era aquela vida ali. Uma vida de necessidade, de pedir aqui e ali. E ele não aguentou ir para terapia. Nem como a senhora lá que começou com ele, que desistiu. Quando veio para mim, eu abracei, tentei atender aqui perto do Instituto Jesus, ali em frente. E o que eu posso resumir da história? É a zona de conforto emocional que ele estava, né? Mesmo o mundo dando todas as oportunidades dele sair dessa situação, ele não suportou. Mas eu trago para a gente, né? Todos nós somos espíritos imperfeitos e todos nós estamos, de alguma forma, numa zona de conforto. Aí o que eu proponho para todos os amigos aqui do grupo de estudo é que se perguntem, né? Qual é essa zona de conforto que a gente está? Que a gente permanece, às vezes, mesmo frequentando o centro, tentando ajudar os outros. O que a gente precisa mudar no nosso interior, que é mais importante, que a gente, às vezes, recua. Quando vem o desafio, vem a oportunidade, a gente recua. É só para reflexão de todos aí. Uma boa noite. Boa. A gente tem que sempre se colocar, né? Se inserir na doutrina, no evangelho, a mensagem sempre para a gente, né? Bom, então aqui na 888A, ele ainda continua nesse tema. Dar-se-á reproveis a esmola? Então a esmola é algo que tem que ser reprovado? E eles dizem que não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. Então a forma como nós damos a esmola é que precisa ser reprovada. Porque o homem de bem, dizem os espíritos, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Então é um movimento contrário, né? A esmola, como acontece hoje, a gente passa e espera a pessoa pedir. E aí aqui dizem os espíritos que o homem de bem, e aí a gente tem aquele item lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, quando trata da perfeição moral, aqui no próximo capítulo vai falar sobre isso, é o contrário, é aquele que vai em direção do necessitado, né? Então é um movimento contrário. Esse sim deveria ser a maneira correta pela qual a esmola deveria ser dada. Então a reprovação não é da esmola em si, mas da forma como ela é feita.
A verdadeira caridade, ela é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. A delicadeza no trato, né? Tem gente que, para poder se livrar logo daquele que pede, vai, taca de qualquer jeito, dá de qualquer jeito, porque só quer que aquele inconveniente ou que aquela situação termine logo, né? Então, às vezes, dá, não é nem para ajudar, dá é para se livrar mesmo da pessoa, né? Para ver se ela desaparece e pronto. Então, se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o receba a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele nos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Então, tem gente que já recebe a recompensa aqui mesmo na terra, né? Dá a esmola, faz a caridade para se autopromover, e não com o intuito de fazer o bem pelo bem. E é isso, aqueles que fazem isso já receberam a recompensa. Então, a ostentação, ela tira o mérito ao benefício. E por isso Jesus nos ensina a fazer o que a gente faz, né? A prática do bem que a gente fizer, precisa de validação, não precisa comentar com o outro. Às vezes é necessário que comente, mais no sentido de fortalecimento ou de angariar forças. Então, por exemplo, ó, sei lá, Celinha, tô indo aplicar um passe ali no fulano, você consegue ir comigo? Vamos comigo? É diferente, assim, eu tô falando porque eu preciso de ajuda, eu preciso de mais alguém engajado naquilo para poder ajudar. Eu não tô falando para mostrar para ela que eu tô fazendo isso. Então, às vezes, é igual que para poder, às vezes é igual a feixe de luz. Para conseguir ajudar o tanto de família que ajuda hoje, não dá para ser uma pessoa só. A gente tem que divulgar o trabalho, tem que falar sobre o trabalho, tem que pedir ajuda. Mas faz isso sem a questão de mostrar o que a gente faz no sentido da ostentação em si. Então, são coisas distintas e que sempre vale a intenção. Então, a gente tem que se autoconhecer e perceber: eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar, eu estou fazendo isso porque eu quero me promover, eu estou fazendo isso só porque eu sei que é bom, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Não sei. A gente precisa se autoconhecer para entender o que passa no nosso coração, porque a intenção é que é tudo. Então, a intenção é muito importante, e ele ainda chama a atenção para um outro ponto, que é a questão da delicadeza, né? Da forma como é feito isso. Então, sem humilhar o outro, escutando, dando atenção ao outro, né? Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, olha só a chamada de atenção, né, que São Vicente de Paulo dá aqui para nós. Para que a gente jamais, né, não esqueçais nunca que o espírito, e é em qualquer grau de seu adiantamento. Então, a gente pode chegar ao espírito perfeito, vamos dizer, que é quando começa a brincadeira. Vai ter alguém melhor que a gente. Vai ter alguém em uma situação mais avançada que a gente. Por mais que, por exemplo, a gente se aperfeiçoe e torne uma condição maior, por exemplo, Jesus sempre vai estar na nossa frente. Porque ele já era antes mesmo de nós sermos criados. Então, sempre vai ter alguém na nossa frente que vai nos estender a mão, que vai nos orientar, que vai ter paciência com a gente. Mas, ao mesmo tempo, sempre vai ter algum inferior no sentido de estar para trás ainda. E que nós precisamos ter a mesma atitude que aquele que estão na nossa frente tem conosco. Então, isso é nas condições de erraticidade, ou seja, enquanto nós estivermos no mundo espiritual, ou se nós estivermos encarnados. Tem alguém que vai saber mais que a gente, tem alguém que vai poder ter mais recursos que a gente, tem alguém que vai saber melhor do que a gente, e tem gente que vai saber menos, tem gente que a gente vai ter que ensinar a escovar dente, tem gente que a gente tem que ensinar a arrumar a casa, e faz parte do processo, né?
Celinha. E aí, né, a gente vai refletindo que nós somos mendigos também. Nós somos mendigos espirituais, a gente vive pedindo ajuda aos espíritos. A gente pede a nossa esmola todo dia. Me ajuda nisso aqui, me ajuda a resolver isso aqui, eu estou passando dificuldade, pede os espíritos, vamos pedir. Então, o tempo todo a gente também está pedindo essa ajuda. Não é material, mas é uma ajuda. E eles imagina que eles falam assim, não, a Célia está chamando lá de novo, toda hora ela quer uma coisa, vou sair de perto. Se os espíritos, os nossos guias, mentores, os espíritos protetores pensassem assim, que seria de nós? Né? Sem dúvida. E é um ponto aí também, né? Porque nós, às vezes, somos mendigos das coisas que mais importam. E, às vezes, tem os verdadeiros mendigos aos nossos olhos que só precisam daquilo que menos importa, que é o dinheiro. Então, eu lembro uma vez que, divulgando o evento da ONG, a gente estava fazendo uma gravação com a TV Integração lá na praça da TV, não sei o nome lá da praça. E aí a gente estava lá com a banda, esperando entrar ao vivo, e antes da gente entrar ao vivo, tinha um grupo de palhaços que iria fazer a divulgação deles também. E aí tinha uma mulher que estava na perna de pau. E aí, assim, na TV é assim, ó, daqui a pouco vai entrar, se prepara aí. E aí, beleza. Aí a mulher já estava preparada, ó, 3, 2, 1, vai entrar. Ela foi, subiu na perna de pau, não sei o que, na hora de descer, ela caiu, não conseguiu descer direito, e se espatifou lá na grama, e tinha chovido. E aí ela ficou toda suja de lama, toda suja, toda lambrecada. O que foi o pior? Que eu e o pessoal da banda ficou olhando e não fez nada. Os moradores de ruas que estavam ali perto foram os primeiros a levantar, a ajudar a mulher a levantar, e uma das moradoras de rua, eu fiquei surpreso com aquilo, por isso que eu estou contando, ela abriu a bolsa, toda esfarrapada que ela tinha, que provavelmente foi uma doação daquelas doações que a pessoa se livra para aquilo, mas ela pegou a bolsa dela toda esfarrapada, e mesmo estando toda esfarrapada, ela tinha um cuidado com aquela bolsa, ela foi, abriu a bolsa, achou dentro daquela bolsa um papel higiênico, pegou o papel higiênico, desenrolou e começou a ajudar a mulher que estava lá toda suja de lama. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, aí a lição, aquela moradora de rua que não tem nada, que não sabia de nada, que não tinha recurso nenhum, tá lá, do jeito que ela tem, nas condições que ela tem, fazendo o melhor que ela pode, que é pegar o papel higiênico pouco, porque era já final do rolo que tinha lá, e ainda aquele pouco que ela tinha estava lá se preocupada em ajudar a outra que estava toda suja de lama. E eu e o pessoal da banda olhando aquilo tudo assim, ó, sem fazer nada, sem nem se mover. Então, quem que é o verdadeiro mendigo aqui? Quem é o verdadeiro morador de rua? Eu que estava lá patetando, olhando, ou aquela que foi e foi se prontificar em ajudar a situação? Quem que foi mais útil? É óbvio que foi aquela pessoa. Então é isso, assim, às vezes essas pessoas colocam pra gente uma lição danada, porque às vezes eles têm tudo, eles só não têm o dinheiro nessa encarnação, mas eles têm o discernimento, eles têm a fé, eles têm a coragem de viver aquela situação, só não tem o dinheiro. E às vezes a gente tem tudo isso, com conforto, carro, casa, mas falta a fé, falta a coragem, falta a resignação, e aí a gente fica mendigando isso dos espíritos, né? Então é um bom ponto, sim. Leci. Comentando um pouco dessa questão, né, da gente servir, eu achei interessante porque, assim, eu trouxe o Alberto Almeida, ele fez uma reflexão nesse sentido dessa questão, onde ele fala que muitas vezes a gente vai ajudar materialmente, né, mas que a gente tem que ter, igual a gente está conversando, essa sutileza de como auxiliar, né, que essas pessoas, são almas, né, a gente não sabe igual a questão, mas muitas vezes a gente vai querer aparecer, igual foi conversado, aí manda, né, vai, faz a fila, aí muitas vezes bate em foto, né, coloca a imagem da pessoa, vamos dizer, né, em alguma rede social,
mostrando que está ajudando, que está auxiliando. Então, para a gente, assim, a gente compreender que a gente tem que respeitar, né, o necessitado. Por quê? Porque isso tira, né, a dignidade, né? A gente sabe que essas pessoas são, né, são espíritos aí, né? E eles têm esse sentimento dentro deles. Então, ele traz muito isso para a gente. E conversando com essa sua fala aí, você falou desse exemplo seu aí, eu tenho um exemplo também que ele falou na live dele, Alberto Almeida, que foi um pedido, uma pessoa foi lá na casa deles, lá, espírita, pedir auxílio, um pai, né, de família, era a véspera de Natal, ele falou assim, olha, eu estou necessitando, mas eu não sou necessitado. Ele tinha sofrido um acidente, ele era pintor, e ele falou que estava passando com dificuldade e o dinheiro tinha acabado, ele já tinha uns 3 ou 6 meses sem trabalhar, ele não tinha, né, previdência nem nada, mas que sabia que eles serviam cesta e foi lá para buscar, né, se eles podiam ajudar uma cesta, que ele falou para os filhos deles, os 2 filhos deles, que ia no mercado, né, que ele já tinha arrumado o serviço, que ele ia no mercado comprar para fazer a ceia do Natal. Só que ele falando para o Alberto Amelio que era mentira, que ele não tinha arrumado serviço, mas que ele tinha falado para os filhos, né? Aí o Alberto Amelio falou que a cesta já tinha acabado, né? Lá na casa deles lá. Aí ele ligou para uma amiga, a amiga falou: espera aí, manda ele esperar aí, que daqui a pouquinho estou. E essa amiga foi, comprou uma cesta, muitas coisas, e tudo veio com a cesta básica, né? Toda enorme, cheia de coisas. Aí ele agradeceu muito, aí na hora que ele já ia pegar a cesta, ela falou, não, calma, espera aí. Aí ela enfiou a mão na bolsa e tirou um monte de sacolinha de mercado, e abriu a cesta. Falou, peraí, não, hein? Você não falou para os seus filhos que você iria no mercado? Se você chegar com essa cesta, né, embalada, eles vão saber que você não foi no mercado, que você ganhou a cesta. E aí ela abriu a cesta, tirou pacote por pacote, colocou na sacolinha, agora você vai, porque você e seus filhos vão ter segurança, né, no futuro, que você, né, vai conseguir manter, né, e assim, também a dignidade, né, um orgulho bom, né, do pai, né, saber que levou, né, também, assim, né, as coisas do mercado naquela véspera do Natal. Então ele fala, assim, como a gente servir essa sensibilidade, igual a gente está conversando, de servir o outro. Ela teve essa sensibilidade de pensar, entendeu? Para não afetar os filhos, muito menos, né, o pai, né? Então é isso, como a gente tem que ter esse olhar, como ajudar para não agredir, humilhar o outro, né? É isso, achei um bom exemplo. Nossa, é um ótimo exemplo, né? E é uma coisa tão simples, né? Assim, sacolinha de mercado, né? Às vezes a gente pega, joga no lixo mesmo, mas você vê, a pessoa teve a delicadeza, a sensibilidade, né? De perceber a história. Então ela não estava ouvindo, né? Ela estava de fato escutando o que tem por detrás daquilo ali, né? E aí se preocupa com os mínimos detalhes. Então é isso, é fazer com que a pessoa tenha uma dignidade, não é humilhar, é pensar para que ela se sinta útil. E de fato, assim, o Edu sabe, a Mercê sabe, às vezes aparecem pessoas lá na ONG que de fato passaram por um revés que está sujeito a todo mundo, assim como, por exemplo, aconteceu aqui recentemente em Juiz de Fora com a questão das chuvas. Às vezes a pessoa tinha por mais simples que seja, a vida que a pessoa levava, ela tinha uma condição de vida que dava, tinha ali a sua própria casinha, tinha ali as suas coisinhas, e de repente perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu tudo, e é uma situação momentânea que ela vai ser obrigada, vamos dizer assim, a contar com a colaboração dos outros. Então ela não está ali porque ela quer, ela está ali por uma força de circunstância, e que por um momento ela vai precisar de ajuda até se reerguer. Então já tiveram casos de famílias que passaram lá pela feixe de luz que a pessoa fica ali por 2, 3 meses, mas consegue um emprego e nunca mais volta, e pronto, não está ali apenas para usufruir, está ali porque encontra ali um amparo e uma assistência que é momentânea. Então, é isso, tem de tudo, né? Então, essa sensibilidade é bem importante. Então, o que o São Vicente de Paulo fala para nós aqui é que sempre vai ter alguém à frente, sempre vai ter alguém atrás. E é esse vínculo, né, essa corrente, esse elo que nós vamos fazendo uns com os outros, que vai garantindo com que nós caminhemos um para frente sem parar, né? Então ele continua dizendo: sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo,
que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Então, são os infortúnios ocultos que é narrado para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que as senhoras saem ao encontro daquelas necessidades, e a Rita tinha comentado aqui sobre o óbolo da viúva, né? Quando eu estava contando também da história, então aparece isso aqui também. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, né? Então, essa questão da indulgência é muito importante. A indulgência, ela vai significar essa bondade, essa facilidade para perdoar os erros dos outros, né? Então, essa indulgência é algo que nós devemos buscar, seja indulgentes com os defeitos dos outros, ou seja, essa capacidade de perdoar os defeitos dos nossos semelhantes. Em vez de voltardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Então aqui, ó, começa a questão de ir além da parte material. Então, em vez da gente desprezar ou ignorar o vício, né, a gente tem que instruir e moralizar essas pessoas. E isso, por exemplo, a igreja protestante, ela tem algumas obras que são muito firmes nesse sentido, né? É interessante esse trabalho que eles fazem. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que seja inferior, a brandura e a benevolência. Sede-o para com os deveres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, essa mensagem não foi escrita por qualquer um, ele que tem aí várias instituições. Foi até curioso que eu estudei em igreja católica, lá tinha a campanha de São Vicente de Paulo, na igreja católica, porque ele fez um trabalho muito forte dessa assistência, né? Então, por isso que ele vem aqui redigir essa mensagem. Então, instrução, a moralização, a brandura, a benevolência, para tudo que seja inferior. Assim a gente vai estar obedecendo à lei de Deus. Leci. Ô Pedro, tem uma passagem que eu trouxe para conversar, né? Hoje eu estudei, para conversar com essa questão. E lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel, ele trabalha esse capítulo, né? O capítulo 60. Ele fala assim, ele diz assim, dar o que tem é diferente de doar o que detém. O que ele quer dizer com isso? É que nós temos o nosso tempo, né? O que a gente tem, né? E o que a gente detém, né? Então, ele fala que o nosso tempo é isso, é o que a gente tem, dá o que tem, o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa palavra, os nossos ouvidos, né? E assim, e o que nós detemos são as posses, os bens, né? E o que nós detemos fica. E o que nós temos volta conosco, né? Então, dentro desse final, dessa benevolência, né? Desse olhar, né? De amorosidade com o próximo, é isso. Essa lição do 600 Fonte Viva, nosso trabalho é muito esse sentido, né? E aí a gente vai vendo como é que tudo vai conectado, né? Lá em Lucas, no capítulo 11 e versículo 41, Jesus fala assim, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Antes de você dar esmola, você dá aquilo que tiverdes. Aí lá na distribuição dos pães, lá, a segunda distribuição, Jesus fala com os discípulos, dai vocês de comer. Manda eles dar o que comer, não chamar eles para vir comer. Então, é sempre essa mensagem, a gente antes tem que dar o que a gente tem, né? Em vez de dar o material, né? Então, assim, é bem bacana essas reflexões para a gente, né? Que eu acho, né? É assim, e às vezes a gente fica pegado só naquilo que a gente detém, né? E não quer dar aquilo que a gente tem. É muito mais fácil dar o que a gente detém do que a gente tem, né? Nesse sentido aí que você trouxe da mensagem. Bom, e para a gente fechar então, o estudo de hoje é 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Então tem pessoas que se veem mendigadas a condenar pela sua própria culpa. E os espíritos dizem que sim, sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, no final das contas, o problema é todo moral.
é o de uma educação moral. Se não me engano, é na questão 715, não sei se é 715 ou na 716, que Kardec vai perguntar aqui, ó, do limite do necessário. Aí, ó. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E eles colocam que aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Então, o que acontece é o seguinte, aqui na 889, os espíritos estão falando, ó, a boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Então, a gente ignora a nossa intuição e acaba se perdendo através dos excessos. Só que como é que a gente consegue saber o que é necessário e o que é supérfluo? Como é que a gente consegue saber se a gente está naquilo que é o caminho correto ou se a gente está indo já para o campo dos excessos? A gente sabe disso através da intuição. Mas se nós não somos ponderados, se nós não usamos do bom senso, a gente vai saber que ultrapassou esse limite pelo resultado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem material, bem tosco para a gente entender. Em junho, tem festa junina. Festa junina acontece uma vez por ano. Eu sou apaixonado com canjica, doce. E só tem uma vez por ano. Quando fizeram a primeira vez lá no trabalho, eu podia ter comido uma caneca, porque ia ter o mês todo. Aí não, eu comi uma caneca, eu falei, nossa, eu esqueci como que eu gosto tanto desse trem. Aí comi a segunda, comi a terceira, comi a quarta, comi a quinta. Se eu fosse usar da minha intuição e do meu bom senso, da minha ponderação, eu já teria parado na primeira ou na segunda caneca. Como eu fui continuando comendo, eu passei do excesso. Resultado, diarreia, desconforto abdominal, ou seja, através do resultado do meu excesso, eu descobri, opa, passei da conta, não precisava ter comido isso tudo. Então, assim, são com os nossos vícios, com as nossas questões morais, né? A gente vai se entregando àquilo, e se não usa do razão, do bom senso, da ponderação, a gente passa do excesso. E aí sofre as consequências desse excesso. Então, como é que se resolve tudo isso? Através da educação moral. Não tem outro caminho. Então, é o processo de autoconhecimento, de pegar a doutrina, de pegar o evangelho, para poder entender e começar a fazer esse processo de transformação. Rita. Tem uma história do Chico muito interessante, talvez vocês já conheçam, que o Chico estava nas ruas aqui de Belo Horizonte, se eu não me engano, caminhando com outro companheiro dele. E ele viu um morador em situação de rua revirando lixo. E ali revirando, pegando pedaços de coisas, colocando na boca e guardando outras. E o Chico pegou, pensou assim, poxa, coitado daquele indivíduo, olha a situação dele. Nossa, mãe, o que será? Por que ele está passando por aquilo? Aí a mãe falou com ele, Chico, olha acima, no poste ali, o nome da rua em que nós estamos. O Chico olhou, era o nome de um grande político de tempos atrás. Foi, pois é, Chico, é ele. É ele que está ali revirando o lixo. Ele não usou bem o poder dele, ele usou mal os recursos que lhe foi competente na época. E agora ele vem nessa condição para poder resgatar algo que ele deixou de fazer. Então, toda essa... É muito complexo, né, a história do indivíduo, né? A gente nunca sabe o que ele pode estar resgatando ali. Não cabe a nós também, que às vezes a gente, como espírita, tem essa mania, né? Ontem a Rogéria falou muito sobre isso também lá no Fé e Caridade, né? A gente julgar, tá passando por isso, é porque usou mal, tá passando por isso, coisa não. Nós, espíritas, temos que ter essa sensibilidade, né? De se nada podemos fazer, pelo menos fazendo uma prece. Que às vezes não está no recurso da gente fazer auxiliar ele materialmente ou com alguma palavra, mas pelo menos não julgar, né? E fazer uma prece endereçada àquele espírito ali que a gente sabe que é devedor de alguma coisa, mas que não cabe a nós a julgar. É isso, muito bom. Leci e depois Cida. Eu não sei,
Eu posso ler uma historinha pequenininha que conversa com tudo isso do estudo? Ou prefere as pessoas falar e eu ler depois? Eu acho que se for 20 segundos, porque a gente já passou da 20 nossa segundos, é hora. Então, você rapidinho. Ela é manda lá. pequenininha, mas conversa muito com esse estudo hoje. Então vai. Tá contando. 19, 18. Chama Lição nas Trevas. No vale das trevas delirava a legião de espíritos infelizes, rixas, obscenidades, doentos, baldões. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. O espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando o abençoado. Aqui abraçaram o desventurado, apartando-se da malta, de modo a entregá-lo mais tarde a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismos a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando, enfurecido, o mandante da crueldade, ao descobri-lo, se inquietou em súbita calmia, impondo respeitosa serenidade a chusma de loucos, descrinou-lhe a nobre condição. E os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem àquele que reconhecia por missionário do bem. Conheces-me? Interrogou o recém-chegado entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente do teu cuidado ao lavar minhas feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo. Que mais te fez este homem no mundo para que sejas esforçado a deferência? Deu-me teto e agasalho. Outro inquiriu. Que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família de nudez e de fome. Outra ainda perguntou com ironia. Mais nada? Muitas vezes dividia comigo e trazia no bolso, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade. Meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento de amor, que reconheço não merecer, por que te entregues assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu a sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou. Em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Entendeu? Espíritos, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora, que nos esclarece e reúne, com o pão do corpo, acendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Muito boa. Depois você manda lá no grupo pra gente. Cida ou Valdemar, não sei qual dos dois. Era eu, Pedro. Não, já está tão maravilhoso, todos já participaram, os exemplos são excelentes, que o meu pouco contribuiria. Então, pode continuar a reunião. Não, pode falar, a Celinha não vai brigar comigo, não, tá tudo certo. Não, então Tá eu em vou tempo tentar. ainda. Senão, Tá. se não desse, não dava. Como dá, pode falar. Tá, então, olha só, nós estamos falando muito, né, e refletindo adequadamente sobre todos os fatos de, vamos dizer, companheirismo, irmandade, fraternidade aos que estão em situação mais necessitada. Falamos bastante e deu para refletir, mas eu gostaria, Pedro, de lembrar uma situação que ocorreu e você participou dela. Quando uma pessoa, há 5 anos atrás, o procurou e estava muito consternada por uma situação grave de um falecimento por caminhos menos usuais para nós que temos conhecimento, né? Não vou entrar no detalhe. E esta pessoa precisava muito de uma escuta ativa. Precisava e criou um elo tão grande que, quando veio a época, que foi durante o Covid, quando veio a época em que as casas já atendiam, foram todos incentivados a, de certa maneira, encerrar a atividade online para que as pessoas pudessem aproveitar aí das casas. Esta pessoa vai às casas, mas ela insistiu o quanto que ela se sentia devotada àquele encontro. Toda terça-feira nós saímos aí do FÉ
depois das nossas atividades mediúnicas, e 10 horas da noite nós atendemos esta irmã. E olha só você, ontem, na terça-feira, com grande felicidade, ela disse: hoje nós temos uma comemoração, todos estamos de parabéns. E eu te confesso, eu não marquei a época que aconteceu esse momento, porque ela jamais quis interromper. Porque o evangelho do Cristo, para ela, é uma escutativa. Então, ela disse, estamos... Eu falei, por quê? E ela respondeu, porque hoje, 18 de março, 5 anos que nós estamos caminhando neste evangelho, ela já está nas partes finais, está pedindo para continuar com outra obra, e eu jamais, e Valdemar também, temos coragem de dizer, não, agora encerrou, acabou. Né? Então, eu acho que muitas e muitas vezes na nossa vida, nós corremos muito e não temos tempo de parar na dor do outro, que é essa fome de alguém para ouvir. Então, eu queria trazer, porque você participou também, e acho que você tem uma ideia do que se trata. Se não for, particularmente, poderemos conversar. Tá bom? Muito legal. Parabéns aí para vocês, Muito porque obrigada. de fato é o que a gente falou hoje, né? Se preocupar com um. Então é um que está ali por 5 anos, que pode ser que fique por mais 5 anos ou não, pode ser que acabe ali amanhã, não importa, né? O que importa é que está disponível enquanto precisa, né? Então, É isso mesmo, muito né? legal. Parabéns para vocês. Não, Muito é bom o relato. Cristo. É a responsabilidade com Cristo, mais nada. Muito bem. Obrigada. Pronto, Celinha. É isso. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Foi ótimo. Gente, foi muito bom. Esse assunto é instigante, né? Muito bom, muita participação. Muito obrigada, Pedro. Eu acho